Ok, pessoal, agora vamos trabalhar com as nossas interfaces, ok? Só fechar isso por enquanto. Não, nós temos aqui uma pasta service, não, repository, depois temos aqui interfaces. Então, vamos criar aqui as nossas interfaces, que são as classes que vão, classes não, interface, tá? Que são nossos elementos que vão conter os métodos que cada classe do serviço vai poder executar, né? Por exemplo, eu tenho aqui a pasta de interface, vou criar, por exemplo, mais uma pasta dentro dela, vou chamar de usuário, tá? Usuário. Então, dentro dessa pasta vai ter somente interfaces do usuário, tá? Então, aqui dentro vou criar uma interface, tá aqui a opção, não é mais classe, agora é interface. Vou chamar de usuário não, e usuário, assim fica melhor, tá? E usuário repository, tá? O i no início do nosso arquivo é para sabermos que trata-se de uma interface, tá? Do repositório, tá? Ou seja, a interface do usuário no nosso repositório. Tá? Vou dar aqui um enter. Tá aqui, criou a nossa interface. A missão dessa interface é conter métodos que serão implementados no serviço, tá? O que vamos ter aqui? Por exemplo, ontem com a Olivia definimos dois métodos para o usuário, que era o logar e cadastrar ou criar conta. Então, é isso que vamos fazer aqui. Vamos dizer o seguinte, o meu usuário vai ter aqui uma task, tá? Depois vou explicar bem o que é task, task significa tarefa. Vamos lá ver uma task de vamos lá dar o nome para ele, criar conta. Okay, vamos supor aqui task, o retorno. Vamos supor quando o meu usuário tiver que criar uma conta, criar conta, abrimos aqui parênteses, ponto e vírgula. Esse método vai precisar devolver uma resposta para o nosso usuário. Tá? Criei uma conta, agora como resposta o que eu vou ter? O usuário criado com sucesso, tá? Ou falha na criação do usuário, qualquer coisa assim do gênero. Então vou devolver aqui uma string, tá? Que vai ser um texto, para o meu usuário saber se criou com sucesso ou não. Tá? Tenho o meu primeiro método. Vamos agora criar o segundo método. Também vai ser teste. Que tipo de tarefa? Agora vamos fazer logar. Quando o meu usuário tiver que logar, na verdade eu vou querer, vamos escrever aqui, fazer login. Esse vai ser o método. Agora, quando ele solicitar o método de fazer login, eu quero que seja retornado os dados do usuário que fez o login. Então, vou por aqui a classe usuário, tá? Que será devolvida. E para fazer o login, o usuário tem que fornecer informações. Tá? Vou dizer que essas informações vão ser do tipo usuário e eu vou chamar de usuário com tudo minúsculo. Tá? Aqui o nome não importa, depende de cada um de vocês. Tá? Então, quando eu chamar pelo método fazer login, que vai me devolver os dados do usuário, ele vai me pedir quais são os dados que o usuário está a digitar, que vão estar armazenados aqui. Ele vai passar lá para o serviço, vai fazer todo o processo, depois vai devolver para aqui as informações no nosso usuário. De momento vai ficar assim meio complicado entenderem, mas acredito que quando tivermos na nossa interface isso vai fazer mais sentido. No nosso serviço vai fazer sentido. Então, tenho aqui a minha interface do meu usuário. Agora, vamos na pasta do serviço. Vamos criar também uma pasta aqui só para os serviços do usuário. Usuário.
Está aqui na pasta do serviço, tem uma pasta usuário. Dentro dessa pasta eu vou criar agora tá uma classe agora. Tá? Vai ser sempre interface com uma classe, interface com classe. Essa classe vou chamar de usuário service. Como também poderia ser usuário repository, né? Vamos colocar repository só para combinar com o outro. Usuário repository. Então, vamos aceitar. Então, tá aqui, temos a nossa classe do serviço que vai de facto se comunicar com o banco de dados. Tá? Criar aqui uma figura, tá? Que eu vou utilizar para explicar bem o processo que está a acontecer ali. Tá? Esse vai ser o nosso computador, tá? O nosso servidor. E dentro nós temos uma aplicação que vai ser a nossa API e também temos um banco de dados. Tá? O banco de dados está num sítio, a minha API está no outro. Tá? Por exemplo, meu banco de dados está aqui, nesse meu gerenciador de dados do banco de dados do Postgre, que é o PGAdmin. E a minha API está numa pasta qualquer do meu computador que eu criei. Tá? Então está aqui, essa é a parte da API e aqui é a parte do banco de dados. Como é que a minha API vai se comunicar com o meu banco de dados? Reparem, já temos a pasta dos modelos, tá? Que são uma representação de tabelas que já estão aqui no banco. Tenho aqui a minha pasta repository e dentro dela tem interface, tem um serviço. Na interface definimos os métodos. Ok, você vai ter um método cadastrar, vai ter um método logar, vai ter um método deletar e assim sucessivamente. E estes métodos que estão aqui serão transportados para o serviço. Quando eu criar aqui uma classe no serviço, eu digo lá, você vai herdar uma certa interface. Então logo ela vai ser obrigada a implementar os métodos que eu criei na interface. Ok? Aqui já tem uma interface usuário com dois métodos, fazer login e criar conta. Tá? Dentro do usuário, agora criamos na pasta do serviço também um usuário. Esse usuário vamos lhe fazer herdar aquela interface do usuário que está do outro lado. Então para isso vamos fazer o seguinte. Essa é a minha classe do serviço. Tá? Então vamos fazer o seguinte, 2 pontos. E vamos pedir para ele herdar a nossa interface do usuário e usuário repository. Tá? Então tenho a minha service, tá? Aqui deixa eu só mudar mesmo o nome para service. Tenho aqui a minha usuário service que vai herdar a minha interface do usuário. Então logo ele está marcado aqui um erro porque nós aqui temos dois métodos, criar conta e fazer login. Quando nós herdamos uma interface, ele vai dizer que essa classe obrigatoriamente tem que ter métodos que foram definidos aqui, criar conta e fazer login. Nós não precisamos fazer isso manualmente, é só chegar aqui, clica por cima do erro, faz Ctrl ponto, ele vai te dizer, olha, implementa a interface, clica lá, ele vai implementar a interface. Logo ele trouxe os métodos que estão lá do outro lado, que é criar conta e fazer login. Agora qual é a diferença? No criar conta que nós temos aqui no fazer login, ele criou um corpo para nós colocarmos o código da criação de conta e aqui o código para fazer o login. Ok? Então, aqui esqueci algo. Aqui para criar conta, na verdade também tenho que passar os dados do meu usuário, tá? Vamos ter erro aqui, é só dizer que vamos ter parâmetros aqui, o problema é resolvido, ok? Então, aqui é onde nós vamos colocar o código que vai se comunicar com o banco de dados e aqui é onde nós vamos colocar o código que também vai se comunicar com o banco de dados, mas para fazer o login e aqui para fazer a criação de conta. Até ali, acredito que estamos juntos. Se não tivermos, é só depois deixar ali uma pergunta no grupo e eu vou responder. Então, já estamos em 9 minutos.
Não vou avançar, voltar somente a explicar isso. No próximo vídeo vou mostrar na prática como é que isso vai funcionar. Tá? Vamos lá voltar novamente no nosso diagrama. Eu tenho um usuário aqui na interface e só definimos os métodos que ele pode executar. Depois fui na classe do serviço, também criei um usuário e esse usuário herda o usuário da interface. Então logo ele faz aquele processo de herdar do usuário da interface, ele é obrigado a usar os mesmos métodos que temos na interface. Tá? Diferença é que nós temos na interface é definição do método a ser executado, tá? E aqui no serviço é já a execução daqueles métodos, o código que vai realmente fazer as coisas acontecerem, tá? A comunicação com o banco, o cadastramento, a seleção e coisas do gênero, tá bom? Então, vou parar esse vídeo por aqui. Já estamos em 11 minutos e no próximo vamos escrever o código para criar conta e o código para fazer login, ok?